o homem mais beijado de Munique, mas que a patroa fique calma. Beijado pelo Davi Luiz, te mandou um beijo, o Mauro não chegou a ver ainda com a gente aqui ao vivo. Vamos resgatar as imagens então desse momento bonito de paz, harmonia e afeto dentro desta UEFA Champions League, da decisão que consagrou o Chelsea e, por que não, consagrou também o zagueiro Davi Luiz. Mauro, eu te amo! Ê, Maurão, bonito receber o carinho de um campeão europeu, né? Sem dúvida, né? Nessa hora aí, né? Não vou dizer que vale tudo, como diria o Gil, né? Não chega tanto, mas vale o desabafo, vale a euforia do Davi Luiz, né? Arestas aparadas, né? Na verdade, um grande mal-entendido, uma bobagem, uma conversa um pouco mal conduzida, fez com que ele ficasse um pouco chateado com alguns comentários. Tudo esclarecido e é o momento que ele tem mais aqui que comemorar mesmo, porque foi uma grande conquista de um time muito valente. E ele também foi muito valente em campo, como todos os jogadores, né? Para conquistar uma taça fora de casa, numa temporada em que o Chelsea parecia a carta fora do baralho, né? Se a gente voltar um pouquinho, vamos lembrar que quando o Chelsea e Arsenal eram sobreviventes ingleses na Liga dos Campeões e os dois perderam suas primeiras partidas, o Arsenal perdeu para o Milan e o Chelsea perdeu para o Napoli, para muita gente os times ingleses estavam já fora da Liga dos Campeões, né? Eu achei que o Chelsea não passaria pelo Napoli. E passou jogando de uma forma completamente diferente daquela que apresentou hoje e que apresentou contra o Barcelona. Jogou agredindo, buscando resultado, não tinha outro jeito, e construiu aquele resultado. Depois o Benfica, e aí o Barcelona e agora o Bayern de Munique jogando na casa do adversário. Muitos torcedores do Chelsea, é verdade, mas a maioria era de torcida do Bayern de Munique, jogando também na sua casa, onde está acostumado. Então não eram as condições mais adequadas para o time comum. Mas esse é time cascudo, esse time tem aquele algo mais, e os jogadores mostraram isso em campo. Acho que é uma conquista para mim indiscutível. Eu não vejo o futebol como apenas uma disputa de quem joga melhor, quem chuta mais no gol, quem dribla mais. Não. O futebol era composto de muitos outros fatores. E quem sabe usar dentro das regras do jogo e se sai melhor ao final, sempre é o campeão merecido.